Bem-vindo a todos. Vou apresentar aqui para vocês a anatomia e fisiologia da audição com a parte 1, anatomia e fisiologia da orelha externa e da orelha média. A audição é um órgão de exceção. No sistema auditivo, vamos encontrar os menores ossos do corpo humano, o menor menisco interarticular, os menores músculos e o menor órgão do corpo humano, que é a cóclea. Outra característica é que a orelha interna está localizada perto do centro do crânio, no osso mais duro do corpo humano, que é o rochedo, proporcionando assim a melhor proteção já feita para um sistema sensorial. Orelha externa, composta pelo pavilhão auricular, função de localização da fonte sonora, e conduto auditivo externo, no seu terço externo, que é fibro cartilaginoso, e os 2/3 internos, que é um canal ósseo. O conduto funciona como uma trompa acústica, ou seja, um tubo fechado em uma das extremidades, e isso tende a amplificar os sons nas frequências de 1.500 a 7.000 Hz. Para as frequências de 2 a 5.500 Hz, amplifica 5 decibéis em nível de audição e apresenta uma frequência de ressonância natural para 3.000 Hz, onde aqui amplifica até 15 decibéis em nível de audição. Na porção externa do conduto auditivo externo, ocorre a reflexão das ondas de grande intensidade, funcionando assim como um mecanismo de proteção contra o trauma sonoro. Uma vez dentro do conduto auditivo externo, a onda sonora é alinhada para atingir corretamente a membrana timpânica. Uma característica aqui é que a reflexão dos sons de diferentes frequências não é igual, e isso resulta em diferentes ganhos para diferentes frequências, uns mais, outros menos. E o resultado é que a amplitude relativa de diferentes frequências vai diferir, mesmo que o som que comece aqui no ouvido tenha a mesma energia sonora para todas as frequências. Essa modificação do som original pelo conduto auditivo externo é um tipo de análise que o cérebro aprende a interpretar. A composição da frequência de um som familiar ajuda o sistema auditivo a determinar de onde o som está vindo. E vocês podem aí fazer um experimento. Fechem os olhos e façam a oclusão do conduto auditivo externo e tentem determinar a localização da fonte sonora, mostrando aí que o conduto e o pavilhão auricular ajudam na localização da fonte sonora. Outra característica importante do conduto é proteger a membrana timpânica no seu interior, e isso ajuda a manter o equilíbrio adequado de temperatura e umidade necessários para a conservação da elasticidade, rigidez e massa dessa membrana timpânica. E outro mecanismo de proteção é através da produção de cerume. O cerume desempenha papel importante na produção do conduto auditivo externo, seja através da impermeabilização da pele do conduto ou na produção de substâncias como, por exemplo, a lisozima, que tem ação bactericida e bacterostática, seja através da exalação de odor forte, que é um dos fatores que ajuda a afastar bichos da cavidade da orelha. A remoção do cerume só está indicada quando isso prejudica o exame otorrinolaringológico, a visualização da membrana timpânica em casos de febre de origem determinada ou em casos de perda auditiva decorrentes da rolha de cera. Lembrar que a cada ano o conduto auditivo externo, produz e absorve mais ou menos 3 centímetros de pele, ou seja, a orelha externa, o conduto auditivo externo, é autolimpante. Nesse esquema, a gente pode observar que é somente no terço externo do conduto auditivo externo que estão localizadas as glândulas sebáceas e as glândulas ceruminosas, responsáveis pela produção do cerume. Mais para o terço médio e terço interno, não existe produção de cera. Orelha média. A orelha média é uma adaptação filogenética e é onde eu encontro a membrana timpânica, os ossículos,
músculos e ligamentos. Ela se comunica anteriormente com a rinofaringe pela tuba auditiva e superiormente com as células da mastoide, e isso que vai compor toda a orelha média. Papel principal: transmissão e transformação das ondas sonoras da orelha externa para a orelha interna sem perda de energia. A orelha média, através da sua unidade tímpano-circular, tem como função primordial compensar a perda de energia que ocorre da passagem do meio aéreo, que seria a orelha externa, para o meio líquido, os líquidos labirintos da orelha interna, compensando a perda de energia que ocorre naturalmente da passagem do meio aéreo para o meio líquido. A orelha média é um transdutor de energia, ou seja, transforma energia sonora aérea, que é uma energia de grande amplitude e pouca força, em energia mecânica, que são as vibrações sonoras líquidas de pouca amplitude e grande força. Os mecanismos de compensação que a orelha média se utiliza vão resultar num ganho auditivo de 27 a 35 decibéis em nível de audição, dependendo da frequência estimulada. E quais são esses mecanismos de compensação? A membrana timpânica é composta de duas partes, a parte tensa e a parte flácida. A parte tensa é constituída por três camadas. A camada externa, voltada para o conduto auditivo externo, de origem ectodérmica epitelial. A camada interna, voltada para a caixa da orelha média, que é de origem endodérmica, e a camada média, ou lâmina própria, constituída por sistemas de fibras colágenas, radiais, que formam arcos do ligamento de Gerlach ao cabo do martelo, ou do ligamento ao seu lado oposto, as fibras circulares ao redor do umbus e, na periferia, fibras parabólicas anteriores e posteriores, fibras aciformes ou semilunares. Essa camada média ou lâmina própria é que confere à membrana timpânica a sua característica vibratória. A parte flácida da membrana timpânica localiza-se no segmento de Rivinus e é formada apenas por duas camadas, a externa e interna, não existindo a camada média, não havendo, portanto, nenhuma função vibratória. E a divisão da parte flácida para a parte tensa é feita através dos ligamentos tímpano-maleolar anterior, tímpano-maleolar posterior, que vão se encontrar concentricamente na apófise curta do cabo do martelo. Essa aqui seria a região, então, da parte flácida da membrana timpânica e toda essa parte seria a parte tensa da membrana timpânica. As dimensões da membrana timpânica apresenta 10 milímetros de altura, 9 milímetros de largura, uma espessura de 0,05 a 0,09 milímetros, apresenta uma superfície total, ou seja, parte flácida e parte tensa, de 85 milímetros quadrados, e uma superfície útil, ou seja, só a parte tensa, que é a parte vibratória da membrana timpânica, de 65 milímetros quadrados, e seu ângulo de inclinação varia de 30 a 35 graus ao nascimento para cerca de 45 graus no adulto. O primeiro mecanismo, então, de compensação da orelha média é a diferença entre a área da parte tensa da membrana timpânica, que corresponde a 65 milímetros quadrados, em relação à área da membrana da janela oval de 3,2 milímetros quadrados. Essa relação de 19,1 a 27,1 vai resultar num ganho de 26 decibéis em nível de audição. Apesar da membrana timpânica vibrar como um todo, a localização de máxima vibração ocorre nos quadrantes póstero-superior principalmente e póstero-inferior. Acima de 3.000 Hz, os padrões de vibração da membrana timpânica tornam-se cada vez mais complexos. O segundo mecanismo de compensação da orelha média é a disposição da cadeia ossicular em forma de alavanca.
Essa disposição resulta em um ganho auditivo de cerca de 2,5 decibéis em nível de audição. Importante ressaltar o movimento do estribo na janela oval. Esse movimento não é apenas um movimento de pistão. O eixo de rotação da platina do estribo não é fixo, e essa posição vai variar em função da frequência sonora, modificando a posição de alavanca dos ossículos. O movimento de rotação é fundamental quando a cadeia ossicular é estimulada com sons graves. Para as frequências agudas, o movimento de translação predomina sobre o movimento de rotação. Lembrar também que a cadeia ossicular apresenta uma frequência de ressonância em torno de 2.000 Hz, e isso vai ser importante para justificar a fisiopatologia de algumas doenças, como, por exemplo, a otosclerose. Nessa imagem, então, a gente vê o primeiro mecanismo, que é a diferença da área da membrana timpânica para a membrana da janela oval, a disposição da cadeia ossicular em alavanca, que está aqui representada em amarelo, e reforçando que a força de transmissão não é apenas o movimento de pistão do estribo na janela oval. Cadeia ossicular. O cabo do martelo e a sua apófise curta estão inseridos na membrana timpânica, deixando-a com uma forma cônica. A cabeça articula-se com o corpo da bigorna através de uma diartrose, compondo a articulação íncudo-maleolar, e apresenta um menisco interarticular, que é o menor menisco do corpo humano. Após a puberdade, essa articulação sofre um processo de ossificação, formando um verdadeiro bloco íncudo-maleolar desprovido de mobilidade. O processo lenticular do ramo longo da bigorna articula-se com a cabeça do estribo através de uma enartrose, compondo a articulação íncudo-estapédia. Ao contrário da articulação íncudo-maleolar, a articulação íncudo-estapédia mantém-se imóvel e frágil por toda a vida. E essa vai ser a região que vai ser desarticulada em casos de traumatismos cranianos. O estribo se fixa na borda livre da membrana da janela oval através do ligamento anular ou interlinha articular, constituindo a articulação estapedo-vestibular, que é uma sindosmose tímpano-estapédia. Nessa imagem, temos aqui o achado da otoscopia. Lembrar que o anel ósseo do conduto auditivo externo faz toda essa volta, mas aqui nessa região não existe osso. Essa região em que não existe parte óssea, onde vai acontecer a articulação da cabeça do martelo com a bigorna fora da linha de visão. Então, aqui a articulação do martelo com a bigorna. Vemos aqui a apófise curta do cabo do martelo, o umbus, ligamento tímpano-maleolar anterior posterior, a parte flácida ou membrana de Charapinel, a parte tensa. A gente vê aqui a descida do ramo longo da bigorna, a articulação íncudo-estapediana. Aqui um esquema da otoscopia da membrana timpânica, lado direito, apófise curta do cabo do martelo, umbus, triângulo luminoso de Pulitzer, que nada mais é que o reflexo da luz do otoscópio, os pontos de referência da prega ou ligamento tímpano-maleolar anterior-posterior, delimitando a parte flácida da membrana timpânica ou membrana de Charapinel, a parte tensa da membrana timpânica, a incisura de Rivinus, o ramo longo da bigorna, a articulação da bigorna com estribo, aqui na janela oval. Membrana timpânica, orelha esquerda, apófise curta do cabo do martelo, umbus, triângulo luminoso, ligamento tímpano-maleolar anterior, posterior, membrana de Charapinel, a parte flácida,
Aqui é a parte tensa, a gente vê aqui por transparência o ramo longo da bigorna com articulação com o estribo. Essa zona escura aqui corresponderia ao orifício timpânico da tuba auditiva, e aqui seria a região da janela redonda. Otoscopia da membrana timpânica orelha direita, apófise curta do cabo do martelo, umbus, triângulo luminoso, por trás do triângulo a zona escura que corresponde ao orifício timpânico da tuba auditiva, aqui o tensor do tímpano, o ramo longo da bigorna, a região do promontório e a região da janela redonda. Otoscopia, membrana timpânica, orelha direita, apófise curta do cabo do martelo, triângulo luminoso, a região do umbus, o orifício timpânico da tuba auditiva, o tensor do tímpano, ramo longo da bigorna, articulação íncudo-estapediana, região do promontório, região da janela redonda. Terceiro mecanismo de compensação da orelha média é através da ação da tuba auditiva. A tuba auditiva permite à orelha média igualar a pressão ao meio atmosférico. Ela se abre na deglutição, no bocejo, no espirro, no choro ou na manobra de Valsalva. E quando a pressão da orelha externa for igual à pressão da orelha média, a vibração da unidade tímpano-circular vai ocorrer em toda a sua amplitude, transmitindo então para a orelha interna o máximo de ganho auditivo. A tuba auditiva é parte de um sistema funcional, comunicando nariz, seios da face, orelha média e mastoide. A tuba auditiva protege contra sons e secreções da rinofaringe e ajuda na drenagem das secreções da orelha média, através do transporte mucociliar, a abertura da tuba, que é um fenômeno ativo, o fechamento é passivo e através de substâncias surfactantes-like. A tuba auditiva apresenta um rápido crescimento até os 7 anos de idade. Aqui nós temos a tuba auditiva de um adulto, orelha média e mastoide, a tuba auditiva, orelha média e a mastoide de uma criança. Essa característica anatômica da criança é que vai favorecer a ocorrência das doenças da orelha média. No adulto, a tuba auditiva faz um ângulo de 45 graus, sendo que na criança é de apenas 10. Num adulto, a tuba auditiva tem 3 a 4 centímetros de comprimento, e na criança apenas 1. E no adulto, a tuba auditiva tem uma angulação de 45 graus e o meu ouvido médio está localizado cerca de 1,5 cm mais alto que o meu nariz. E na criança, a orelha média e a tuba estão posicionados quase que na mesma linha. E isso favorece o refluxo e o acesso de secreções para dentro da orelha média. Isso também vai causar um colapso funcional, que são as pressões negativas, e isso vai justificar a maior dificuldade para equilibrar as pressões nas crianças e a ocorrência das otites médias, tanto infecciosas, como a otite média aguda, como as otites médias secretoras por diferença e alterações de pressão. Num adulto, a tuba auditiva mede de 31 a 38 milímetros. O orifício timpânico mede 5 milímetros de altura por 3 milímetros de largura. A porção óssea, que é a que se abre na orelha média, mede 11 a 12 milímetros de comprimento. No istmo, que é a transição da parte óssea com a parte cartilaginosa, a tuba auditiva mede 2 milímetros de altura por 1 milímetro de largura. E a porção cartilaginosa, que se abre na rinofaringe, mede 24 a 25 milímetros. O orifício faríngico mede, na abertura do ósseo, que ocorre, por exemplo, na deglutição, cerca de 8 milímetros de altura por 5 milímetros de largura. Lembrando que aqui esse orifício está sempre fechado. Só se abre na deglutição, espirro, bocejo, choro
ou numa manobra de valsalva. Ação dos músculos da orelha média. Tensor do tímpano. Ele é inervado pelo nervo trigêmeo, ele não se contrai em resposta ao som e, quando contraído, ele empurra o estribo para o interior da janela oval, aumentando aqui a tensão perilinfática e dificultando a condução do som. Músculo estapédio. É o menor músculo do corpo humano. É inervado pelo facial e, quando contraído, mascara sons de baixa frequência em ambientes ruidosos, permitindo melhor desempenho auditivo nas frequências da fala. Atenua a nossa própria voz quando chega ao nosso ouvido. Protege contra sons de grande intensidade, atenuando cerca de 2 decibéis em nível de audição quando estimulado nas frequências graves. Ele é fatigável, limitando seu papel protetor nos casos de sons intensos e prolongados. Muito se fala até hoje da ação da proteção do músculo estapediano contra o trauma acústico. Só que se esquece de dizer que, em primeiro lugar, não existe nenhum som da natureza que seja capaz de provocar a contração do músculo estapediano. E, para que ocorra a contração do músculo, o som primeiro precisa passar para desencadear o arco reflexo com o nervo facial e consequente contração do músculo estapediano. Isso leva 0,1416 milissegundos e, nesse caso, o trauma acústico já ocorreu. Agora que a gente já conhece a fisiologia da condução do som, eu consigo explicar a fisiopatologia das perdas auditivas condutivas e aqui relacionadas à orelha média. Primeira delas, então, perfuração da membrana timpânica. Quando existe uma perfuração da membrana timpânica, toda aquela área útil vibrátil da parte tensa da membrana timpânica é perdida por conta da perfuração. Então, quando eu tenho 0 a 25% de perfuração da membrana timpânica, eu vou encontrar um gap de mais ou menos 12 decibéis. 25 a 50% em torno de 22 decibéis e 50 a 95% da área em torno de 28 decibéis. Normalmente, isso nos ajuda no seguinte: quando eu tenho perfurações com um gap menor que 30 decibéis, eu posso pressupor que essa diferença está acontecendo apenas por diferença de área da membrana timpânica. Já quando o gap é maior que 30 decibéis, isso sugere não apenas o envolvimento da membrana timpânica, mas também de outras estruturas, como, por exemplo, a cadeia ossicular. E isso vai ter impacto determinante na determinação da técnica cirúrgica que eu vou utilizar para reparar essa perfuração. Continuando na fisiopatologia das perdas condutivas, as lesões osteolíticas e desarticulação da cadeia ossicular, mais comum na região do ramo longo da bigorna, que é o único ponto da cadeia ossicular que se mantém imóvel por toda a vida, e quando existe uma desarticulação, o gap aeroósseo chega a ser 60 decibéis. Aqui a gente vê a cabeça do estribo, aqui o ramo longo da bigorna, o processo lenticular, com uma rotação de 180 graus dessa cadeia, decorrente de perfuração de membrana timpânica e de junção da cadeia por conta de uma fratura do osso temporal. Outra ocorrência da cadeia ossicular seria a fixação por hiperplasia, polipose, aderências cicatriciais ou mesmo otosclerose. Então, quando existe a fixação do estribo na janela oval pela otosclerose, a frequência de ressonância natural de 2K da cadeia ossicular tende a apresentar uma queda na audiometria, e isso se caracteriza por um achado audiológico chamado entalhe de Carrá, que acontece da doença de otosclerose com a fixação do estribo na janela oval e a queda na audiometria em 2K por conta dessa fixação.
Outro mecanismo da fisiopatologia das perdas condutivas é a disfunção ou obstrução tubária, que vai diminuir ou anular a entrada de ar dentro da orelha média, podendo causar retração da camada média vibrátil e formando placas de tímpanosclerose, diminuição da mobilidade do tímpano com prejuízo da qualidade. Todos vocês que estão me ouvindo aqui já passaram por essa situação quando desceram a serra ou andaram de avião. Essa sensação de pressão negativa e ouvido tapado mostra que toda disfunção tubária causa perda de audição. Uma pressão de menos 100, que é o limite da normalidade da timpanometria tipo A, já pode me dar um gap de cerca de 8 decibéis. Uma pressão de menos 400 já pode me dar um gap de 20 decibéis. Como a audição é uma função logarítmica, cada vez que eu dobro o som, eu só consigo aumentar 3 decibéis. Se uma pressão de menos 100 me dá um gap de até 8 decibéis, um indivíduo com menos 100 pode ter uma perda auditiva, ou seja, ouvir menos, quase 3 vezes menos. Uma pressão de menos 400 pode fazer com que o indivíduo chegue a ouvir até quase 7 vezes menos, o que não é pouca coisa. Outro dado importante, quando eu tenho uma pressão maior que menos 400, eu já tenho 70 a 90% de chances de ter exudato dentro dessa orelha média, ou seja, acumular catarro-secreção, que é a origem da otite média secretora. Outro mecanismo da fisiopatologia das perdas condutivas é quando eu faço a secção do músculo estapédio nas cirurgias de otosclerose e a gente vai perder aquele papel protetor do tendão do estapédio dentro da orelha média. Aqui a gente tem então uma foto de uma endoscopia mostrando o ramo longo da bigorna, a articulação ínquido-estapediana, o tendão do estapédio, o nervo facial, a crura do estribo e a janela oval. A última situação teórica da fisiopatologia das perdas condutivas seria uma obstrução da janela redonda, que só ocorreria nos casos de bloqueio total por invasão de tecido ósseo ou fibroso cicatricial, que poderia dificultar o movimento dessa janela em oposição de fase ao movimento do estribo, e isso causaria um prejuízo na condução do estímulo. Então, coloquei aqui para vocês toda a anatomia e fisiologia da orelha externa e orelha média. Então, aguarde os próximos capítulos da orelha interna e vias auditivas.